Sejam muito bem-vindos, meus caros, e Marcelo Rebelo de Sousa já respondeu ao referendo da imigração e achei que respondeu de uma forma particularmente esquisita, tendo em conta que estamos a falar de um Presidente da República que gosta tanto de câmaras, de declarações à imprensa, de ser perseguido por jornalistas, optou por responder através de uma carta a um aluno da Universidade de Verão do Partido Social Democrata. Vamos então ver o que é que Marcelo Rebelo de Sousa disse sobre o assunto, que opinião é que ele tem exatamente, porque aparentemente ele está do lado dos imigrantes, quase como se o Chega estivesse contra eles, e diz que a grande maioria dos imigrantes estão integrados. Eu não sei porque é que a criminalidade então tem andado a subir, e essa associação é fácil de ser feita noutros países da Europa com políticas tão levianas quanto a nossa do ponto de vista da imigração, ou até um bocadinho mais. Vamos então ver aqui esta notícia, que é da SIC Notícias, em que Marcelo Rebelo de Sousa dá então a sua resposta. Ora, a notícia começa com: referendo à imigração, a resposta indireta de Marcelo Rebelo de Sousa ao Chega. O chefe de Estado, em resposta por escrito a um aluno da Universidade de Verão do PST, lembra que mais de 70% dos imigrantes estão enquadrados na cultura portuguesa. Eu gostava de saber em que dados é que Marcelo Rebelo de Sousa se baseou nisto, porque, mais uma vez, quando os defensores destas agendas vêm ao espaço público falar sobre elas, podem basear-se nas suas sensações e dizer que 70%... Eu gostava de saber em que dados é que Marcelo Rebelo de Sousa se baseou para referir a integração de 70% dos imigrantes. Em que dados é que ele se baseou? Ele tem neste momento pessoas que estão a trabalhar, que sabem a língua, que não cometem crimes, que não estão dependentes do Estado Social, que não estão guetizadas e corresponde a 70% dos imigrantes? Marcelo Rebelo de Sousa baseou-se em que dados? É a pergunta. Ou é única e exclusivamente por causa do país de origem? É factual que muito provavelmente é mais fácil adaptar uma pessoa a Portugal se a pessoa falar português vinda, por exemplo, do Brasil. Eu acredito que isso possa facilitar o convívio com os portugueses e com as pessoas que já cá estão, não tenho dúvidas nenhumas disso. No entanto, apesar da facilidade da língua, não podemos fingir que não são dois países diferentes e que não há uma forma de adaptação. Tem que haver uma forma de adaptação. E, portanto, com que bases é que Marcelo Rebelo de Sousa diz que 70% dos imigrantes estão integrados? Quais é que são os dados? É a pergunta que fica no ar. Mas vemos. O Presidente da República considera que o referendo à imigração pedido pelo Chega não é relevante e desacredita a intenção do partido de André Ventura com números sobre a realidade em Portugal. Bom, mas com que autoridade do ponto de vista da moral é que Marcelo Rebelo de Sousa pode ou não desacreditar este referendo? Marcelo Rebelo de Sousa tem que ter a noção que nem toda a gente vive no Palácio de Belém. E, portanto, há pessoas que vivem perto da zona do Martim Moniz, há pessoas que vivem na zona de Santa Apolónia, há pessoas que vivem em vários locais de Lisboa que sentem o aumento da criminalidade. Há moradores que relatam seringas no meio da rua, assaltos a lojistas, e lojistas também falam disso, por exemplo, em Vila Nova de Mil Fontes, e, portanto, temos vários moradores, pessoas que vivenciam verdadeiramente os impactos da imigração massiva e que dizem, bom, eu não me sinto seguro na casa onde vivo há mais de 20, 30 anos, e que dizem, bom, eu tinha aqui uma loja aberta, tinha aqui o meu barbeiro, mas agora nesta rua abriram 4 ou 5 e cada um tem 10 ou 15 trabalhadores, quando na verdade é um barbeiro com 2 ou 3 metros quadrados e que tem contratos fictícios para acolher estas pessoas com os tais vistos de trabalho. E, portanto, convenhamos, estas pessoas têm que ser chamadas à pedra, porque aparentemente, se eu agora denunciar o crime de um imigrante, eu é que sou o criminoso. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, antes de desacreditar este tipo de referendos e permitir-se que o povo dê a sua opinião, Marcelo Rebelo de Sousa que tenha ciente que nem toda a gente vive no Palácio de Belém. Há pessoas que vivem no Martim Moniz, há pessoas que vivem em Vila Nova de Mil Fontes, há pessoas que vivem na zona de Santa Apolónia, que vivem em acampamentos a céu aberto, das pessoas que nós estamos a acolher. Portanto, é importante falar sobre este assunto. Marcelo Rebelo de Sousa que saiba que é a cara de uma elite que não representa os interesses dos portugueses, não representa já há muito tempo, nunca representou os meus, e Marcelo Rebelo de Sousa que saia da sua bolhinha para vir falar um bocadinho sobre a imigração com as pessoas que estão a ser assaltadas, com as mulheres que não têm coragem de apanhar o Uber porque sabem o possível resultado disso, com as pessoas que vivenciam seringas em Lisboa no meio da rua, com as pessoas que, quando vão no seu caminho para o trabalho, têm que ver acampamentos no meio de Lisboa e que têm que quase que se desviar de atividade criminosa para não serem afetados com o assunto. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa que saia da sua bolha e que permita ao povo que vivencia verdadeiramente os resultados da imigração massiva votar. Não há instrumento mais democrático do que este. Mas, bom, vamos ver o resto das declarações. Numa resposta por escrito a um dos alunos da Universidade de Verão, Marcelo Rebelo de Sousa defende que é fundamental, ao falar-se em imigração, numa pátria como a nossa,
que foi sempre de emigração, saber do que estamos a falar e ter presentes os números que fazem a diferença entre a realidade e discursos ou narrativas sobre ela. Claro que é importante ter acesso aos números, então que se permita que se saiba verdadeiramente quais é que são as nacionalidades dos novos criminosos, porque há novos criminosos. O crime tem subido em Portugal. Passámos do 3º posto para o 7º dos países mais seguros. E, portanto, se essa criminalidade aumentou, temos que saber de onde é que ela vem. Sabem quem é que impede que se saiba dos dados? A elite que o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa representa ao Presidente da República. Essa é a elite que impede que os dados se saibam. E, portanto, se é possível distinguir os dados das narrativas, então mostrem quais é que são os dados. Quais é que são as nacionalidades de quem comete crimes? De onde vêm estas pessoas? São portugueses? Então mostrem-no. Se vocês dizem que isso não tem nada a ver com a imigração e que até são os portugueses que estão a cometer crimes, mostrem os dados, mostrem os relatos das polícias, permitam que os meios de comunicação tradicionais revelem as nacionalidades dos criminosos quando não são portugueses. Isso é o pedido que eu deixo, é o apelo que eu deixo neste vídeo. Porque se é importante ter os dados para os distinguir das narrativas, bom, vamos então saber quais é que são os dados. Quem são estas pessoas? A questão colocada pelo aluno convida o chefe de Estado a vestir a pele de constitucionalista que é de formação e a dizer qual é a análise que faz à recente proposta do referendo à imigração. Qual é o enquadramento constitucional e supraconstitucional. Tenho dito e vou repetir, é fundamental ao falar de imigração numa pátria como a nossa, que foi sempre de imigração, saber do que estamos a falar. Quantos são os imigrantes? 1 milhão em quase 11 milhões, que são a população residente no nosso território físico. Desse milhão, quantos integram a comunidade luso-brasileira? Porventura mais de 300 mil, a crescerem rapidamente e a poderem ser acima de 400 mil em 2026 ou 2027. Quantos ucranianos de radicação antiga e vítimas de guerra? 70 mil ou perto disso. Somados são perto de 40% do total. Juntemos comunidades também antigas e sólidas, britânicos, cabo-verdianos, angolanos e indianos. Teremos não longe de 200 mil e já vamos em perto de 60% do total. Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, que me perdoe, com todo o respeito que tenho, o Marcelo Rebelo de Sousa tem que perceber que as pessoas, da mesma forma que não são más por serem de um determinado país, também não são boas por serem de um determinado país. Esta narrativa tem que terminar. Vamos lá ver uma coisa. Eu compreendo que quando se diz que todas as pessoas do Bangladesh são criminosas, estamos a cometer uma falácia. Porque, obviamente, que nem todas as pessoas do Bangladesh são criminosas. Acho que podemos todos concordar com isso. No entanto, não é por virem pessoas do Brasil, ou de Cabo Verde, ou de seja de onde for, de um país que se fala língua portuguesa, que essas pessoas não cometem crimes. Marcelo Rebelo de Sousa pode dizer: a língua portuguesa pode ser um veículo de facilitação de integração de determinados imigrantes. Pode, obviamente que pode. É muito mais fácil vir um brasileiro que sabe falar português do que vir uma pessoa do Bangladesh que muitas vezes nem inglês sabe falar. Obviamente que isso facilita arranjar trabalho, comunicação no dia-a-dia, etc. Facilita muitas coisas. Agora, não é por as pessoas partilharem a mesma língua que nós que automaticamente deixam de ser criminosas. E, portanto, independentemente do que Marcelo Rebelo de Sousa ache sobre a capacidade de integração de pessoas vindas de determinado país, nós temos de saber quem é que comete os crimes. Ponto final, parágrafo. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer uma espécie de uma discriminação positiva. Porquê é que eu digo isto? Como vêm do Brasil, como vêm de Cabo Verde, como vêm não sei de onde, não cometem crimes. Isso é falacioso. E, portanto, eu não digo que os portugueses não cometem crimes. Obviamente que cometem. E, por isso, temos que punir os portugueses que cometem crimes. Mas, se já temos portugueses que cometem crimes, não vamos importar criminosos brasileiros, cabo-verdianos, do Bangladesh, de onde for. E, portanto, se estamos a importar criminosos, temos que saber de onde é que são. Se não há qualquer tipo de ligação entre a criminalidade e a imigração, deixem saber as nacionalidades dos criminosos. Permitam que o diretor do Observatório da Segurança Interna diga assim: bom, a criminalidade total foi esta. X percentagem da criminalidade foi cometida por imigrantes de determinado país. Vamos saber de onde vem a criminalidade. E então vamos separar a sua narrativa dos dados. Porque o Chega não tem uma narrativa. O Chega quer saber dados e vocês não os disponibilizam. Essa é a questão. Ao terminar, Marcelo lança nova questão com foco agora na religião. De todas estas comunidades, religiosamente, qual a maioria? Cristã de vários credos e igrejas. Que peso têm os muçulmanos, incluindo ismaelitas? Provavelmente menos de 10%. Africanos, uns asiáticos, muito menos. Europeus e latinos americanos residuais. Resta aditar que a maioria é de nacionais e de pátrias irmãs de língua portuguesa. Ter presente que estes números é
representa a diferença entre a realidade e discursos ou narrativas sobre ela. Não está em causa. As pessoas podem falar português e cometer crimes, ou não? As pessoas podem falar inglês e não cometer crimes. As pessoas podem nem sequer falar inglês e serem cidadãos decentes, que até se estão a esforçar para se adaptar. Mas se há uma correlação entre a entrada massiva de imigrantes e o aumento da criminalidade e a diminuição da segurança, não só da sensação, mas a diminuição da segurança per si, tendo em conta que passamos do 3º para o 7º posto e que ninguém me diga que isto é um posicionamento normal e que é o passar do tempo, porque da mesma forma que nós descemos na escala, alguém subiu na escala de segurança. Da mesma forma que há atentados em França, não há atentados na Hungria e na Polónia. E, portanto, há efetivamente uma correlação entre a entrada massiva e descontrolada de imigrantes e a diminuição de segurança e o aumento da criminalidade. Nós temos é de saber de onde é que estas pessoas vêm. E, portanto, se é apenas uma narrativa, deixem saber os dados. Porque, Sr. Presidente da República, quero lhe dizer mais uma vez, nem toda a gente vive no Palácio de Belém. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo. Quero-vos agradecer imenso pelos 18 mil subscritores. Sou muito grato por cada pessoa que está aí desse lado. Só faz sentido tendo alguém desse lado a ouvir-me, e portanto, se eu estivesse aqui a falar para o boneco, nem precisava de ligar uma câmera e um microfone, podia simplesmente estar a falar sozinho ou a ler qualquer coisa, mas só faz sentido porque vocês estão desse lado e, portanto, obrigado, meus caros, por acompanharem o meu trabalho, por acompanharem aquilo que eu faço com tanto gosto, porque faço com imenso gosto, e estou muito feliz por ter alcançado um número, porque apesar do número não ser o motor daquilo que eu faço, sem dúvida que tem o seu peso. Obrigado por estarem desse lado, meus caros. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.